mais uma vez, bom dia a todos, tá? Eu queria que só uma pessoa abrisse seu microfone e confirmasse se está me ouvindo bem e se está visualizando o slide. Uma pessoa só confirma se está me ouvindo bem e se está visualizando o slide. Sim, estou ouvindo bem e visualizando. Ok, obrigada. Então, vamos iniciar a nossa gravação. Quando nós falamos da seção 2.3, nós falamos dos princípios organizativos do SUS. Esses princípios, eles organizam o SUS, tá? Eles organizam de uma forma em que a gente tenha que seguir esses princípios. O nome organizativo, ele fala verdadeiramente de uma organização que o SUS tem que ter. Essa organização, pessoal, ela é extremamente necessária porque nós estamos nos referindo a um sistema público que ele tem a intenção de atingir, de englobar e de integrar toda a população nacional, independente da sua questão econômica, de cor, de raça, de etnia, mas ele visa, tá, a integralidade como princípio, visa também a equidade como um princípio, tá? Então, esses princípios organizativos, eles devem existir e devem ser seguidos à risca, porque caso contrário, o modelo não funcionaria, tá bem? Então, quando a gente fala que o SUS ele foi construído segundo diretrizes organizativas, também denominadas de princípios organizativos, a gente dá referência a essa parte organizacional que o modelo segue. Tá? Ele partiu de uma Constituição, que foi a de 1988, onde dizia que saúde ela é um direito de todos e dever do Estado. Então, ter saúde e estar saudável é um direito de cada indivíduo. E quem garante esse direito, tá, é o nosso Estado. Mas esse Estado, ele divide, tá, essa garantia também com os municípios, tá bem? E com a esfera federal, porque ele não consegue manter esse sistema sozinho. É onde ele trabalha com as contrapartidas, ou seja, eles trabalham de uma forma interrelacional, vamos dizer assim, tá? Eles se relacionam entre si, entram em comum acordo e a esfera federal diz, eu vou liberar tanto para a saúde. E a esfera estadual diz, eu vou liberar tanto para a saúde, além de hospitais e além de UPAs. E a esfera municipal também entra com a sua contrapartida. Ela, além de ofertar a esses funcionários gratificações do sistema SUS, ela também oferece hospitais, oferece também unidades de pronto atendimento para receber esses pacientes. E a esfera federal, ela entra só com financeiro? Não. Ela também entra com os hospitais universitários, que são hoje mantidos pelo Sistema Único de Saúde, tá? Também oferece também atendimento pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, e realiza vários procedimentos de alta complexidade. Então, esses princípios, eles direcionam a conformação do sistema para assegurar, tá? Para nos garantir, nos assegurar os valores que são ideológicos e o bom funcionamento e a organização do SUS, do próprio sistema, tá bem? Então, eles devem ser efetivos e funcionar dessa forma, porque, caso contrário, nós não seríamos contemplados dentro do modelo. Então, os princípios, eles devem ser levados muito a sério, tá? Para que o modelo venha funcionar de forma efetiva. Então, dentre os princípios, tá? Dentre esses princípios ou diretrizes organizativas, o mais importante são quem? É o princípio da descentralização, da regionalização, da hierarquização e a participação social. Nós não podemos fazer, pessoal, uma política pública, se a gente não tiver nessa política pública a participação social, a participação da sociedade. Então, a gente tem ali
vários indivíduos que representam essa sociedade. Nós temos conselhos, nós temos Ministério Público, nós temos várias entidades, tá, que representam essa sociedade. Então, quando a gente fala de descentralização, o que isso quer dizer? Descentralizar, deixar de ficar no centro da atenção e descentralizar, movimenta, articula, descentraliza. Então, são as responsabilidades do recurso do nível federal para estadual e municipal. Então, esse recurso, ele está descentralizado, cada um entra com a sua contrapartida, com a sua parte, tá? Cada um entra com a sua ajuda financeira para manter o sistema funcionando. Essa funcionalidade, ela não é só de competência do governo federal, mas a maior parte, a maior demanda é do governo federal. E isso dentro de uma visão econômica, o maior repasse é federal. Aí nós temos em uma segunda instância o estadual e logo depois o municipal. Mas esse princípio de descentralizar, ele envolve as 3 esferas de governo. Não adianta centralizar só em uma esfera, tá bem? É importante que seja contemplado pelas 3 esferas, as 3 entrem em ação para manter esse sistema funcionando de forma efetiva. O que seria a regionalização e a hierarquização? Quando a gente fala de regionalizar, a gente fala de aproximar as ações segundo as necessidades e características da região. O que nós sofremos nesses últimos tempos? Nesse momento, nós estamos sofrendo de alguma forma, porque é um sofrimento de um modo geral, né? O isolamento, tudo que está acontecendo em razão da pandemia. Mas antes da pandemia, a nossa cidade, né, trazendo aqui para a nossa região, ela estava sofrendo com as enchentes, tá? Famílias desabrigadas, muitas enchentes. Então, quando a gente fala de regionalizar, a gente fala o seguinte, que a gente tem que ter estratégias, ações governamentais de combate a esses déficits da população. Ou seja, se nós estamos sofrendo com as enchentes, estamos sofrendo com esse medicamento, qual é a estratégia que é usada para atender a necessidade dessas famílias, dessas pessoas? E aí é onde entram as políticas públicas, as políticas sociais. Então, vamos oferecer abrigos, vamos oferecer cestas básicas, vamos oferecer, dentro desse momento difícil, uma condição de que essas pessoas possam continuar sobrevivendo, tá bem? Então, aí é onde entra a política pública, a estratégia, as ações. Nesse caso das enchentes, nós estávamos acompanhando pelas mídias que o governo municipal, ele adotou abrigos e ele estava oferecendo cestas básicas, tá, a essas famílias desabrigadas. Então, faz-se isso no primeiro momento, porque é uma medida de urgência, e vai se pensar no que vai se fazer no segundo momento, tá? E o que é hierarquizar? O que é a hierarquização? A hierarquização, ela vai ordenar o sistema segundo os níveis de atenção e vai estabelecer os fluxos de assistência entre os níveis. Hierarquizar é como se você fosse dar prioridade a cada nível. O que tem acontecido em razão da pandemia? Vamos trazer agora para a pandemia. Houve todo um trabalho de hierarquização. Nesse momento, a saúde, as secretarias municipais de saúde, as secretarias estaduais de saúde e o Ministério da Saúde, como ele começou a trabalhar dentro de uma hierarquização. Ele começou a dar prioridades àquilo que realmente tinha necessidade de ser prioridade naquele momento. Então, veio a abertura de hospitais, novos hospitais, hospitais que estavam atender a demanda da pandemia, os macro-regionais, que a gente aqui na nossa cidade, no nosso estado, os hospitais macro-regionais, eles não são emergência.
Eles são hospitais que a gente chama de demandas eletivas. Você marca consulta, você marca cirurgia nos macro-regionais. Ele não atende como pronto-socorro, urgência e emergência. Só que nesse momento a gente precisou hierarquizar esse serviço, priorizar esse serviço. Então, aqui em especial na nossa cidade, o macro-regional, ele é a porta de entrada para pacientes que chegam com suspeitas diagnósticas do Covid-19. Então, a referência que a gente tem a nível de estado é o macro-regional. Ele suspendeu tudo aquilo que era eletivo, que era marcado, consultas e cirurgias, estão suspensos, e hierarquizou o serviço, deu prioridade àquilo que nesse momento é extremamente necessário. Então, o Estado, ele abriu a sua porta através do macro-regional, tá? O município, ele abriu a sua porta através de quem? De unidades básicas de saúde, que são referências na cidade para receber esses pacientes, tá? Então, isso é hierarquizar o serviço. Ordena o sistema segundo o nível de atenção, segundo o nível de necessidade, de prioridade naquele momento. E vai se estabelecer o fluxo de assistência desse serviço. O que seria essa participação da comunidade, essa participação social? É a participação da população no Sistema Único de Saúde, tá? A população, ela tem a sua participação através dos seus representantes. Quem representa essa população? Nós temos entidades não governamentais, tá? Entidades filantrópicas não governamentais, nós temos os sindicatos, temos os conselhos, tá? Temos várias entidades que juntas representam essa demanda que o SUS exige. Não existe um conselho onde você não tenha o Ministério Público ali como integrante dele, os conselhos municipais de saúde como integrante, as instituições não governamentais como integrantes, uma pessoa que represente a sociedade civil, uma pessoa que represente a própria saúde do município. Então, a gente tem N setores envolvidos nessa participação. Então, quando a gente fala especificamente da participação da comunidade, é a participação da população dentro do Sistema Único de Saúde, tá? Formalizando e institucionalizando-as como dispositivos permanentes de formação e acompanhamento das políticas no interior do sistema. Através de quem? Dos seus conselhos, tá? Através dos conselhos de saúde. Então, nós que somos a comunidade, nós somos representados por entidades não governamentais, tá? Que levam as suas ideias e são integrantes dessa formulação de políticas públicas, tá bem? Então, nós temos a nossa participação. Talvez a gente não saiba quem nos representa, mas é importante a gente conhecer quem nos representa. De que forma que isso é efetivo? Quantas vezes acontecem esses encontros, essas reuniões no mês? Existe ata dessas reuniões? Como é que funciona? Tá bem? Então, os conselhos de saúde, eles possuem um caráter, o quê? Deliberativo. Eles deliberam, fazem deliberações. A gente costuma dizer que os conselhos, de um modo geral, eles têm poder de justiça. Tá? Os conselhos, por exemplo, que regem profissões, eles têm poder de justiça, de cassar registro, eles têm poder de justiça de multar a profissionais que, de alguma forma, está lesionando a comunidade. Então, os conselhos, eles funcionam de forma efetiva e eles têm um caráter deliberativo. E eles devem se reunir permanentemente, visando o quê? Qual é a visão deles? Influenciar na elaboração de políticas em suas áreas de atuação, assim como exercer o controle social sobre a execução de políticas públicas, principalmente, acompanhando e avaliando as ações e políticas de saúde,
inclusive em suas dimensões financeiras e administrativas. Suas decisões devem ser homologadas pelo gestor do SUS em cada nível de governo. Então, nós temos um conselho a nível de esfera municipal, estadual e federal. E esse conselho, ele tem o poder e caráter deliberativo. Ele tem vez e voz, tá? Na formulação e nas ações de políticas de saúde, tá? Ele tem que estar ali para defender a comunidade, defender a população, é formulador de opiniões, tá? Existe uma formação de ideias e isso em prol da comunidade. Então, ele existe, ele tem que ser efetivo e tem que ter vez e voz, tá? Nas 3 esferas do governo. Então, as conferências de saúde, quais são as funções dessas conferências de saúde? Elas existem, pessoal, tá? Essas conferências de saúde, elas existem e elas são realizadas a cada 4 anos. A cada 4 anos, existem conferências municipais, estaduais e federais de saúde, com a representação dos diversos segmentos sociais, podendo ser convocadas pelo Poder Executivo, tá? Ou extraordinariamente pela própria conferência ou pelos conselhos. Ou seja, ele existe a cada 4 anos e ele vem através de um comunicado, não segue dia e horário marcado. O que que faz? Pensa-se na conferência que deve existir, porque existe uma prestação de contas para isso, e aí ele faz o comunicado, tá? Ali ao público daquele conselho. Ele vai, na verdade, acionar o Ministério Público, acionar o Poder Judiciário, Legislativo, tá bem? Ele vai acionar a população, aciona a população através das mídias, ou através de cartas, ou através de publicações em locais públicos. Eles vão acionar para que essas pessoas venham fazer parte da conferência e possam, a partir dali, formular as ideias, formular estratégias, tá? Para os próximos 4 anos, tá bem? E ali a população, ela pode ir, existe um conselho que a representa, sim, mas a população pode ir, pode fazer parte, tá? E ela pode opinar, pode formular suas opiniões, pode colocar essas opiniões como estratégia, tá? Tá bem? Então, essas conferências, elas têm o objetivo de avaliar a situação de saúde em cada uma de suas áreas, tá? E competências, e propor as diretrizes para a formulação de políticas, novas políticas. Avalia como está e propõe novas políticas públicas. E essa conferência de saúde, esse município, esse estado e esse governo, ele tem um prazo, tá bem, para poder adotar essas novas propostas que surgiram e eles precisam prestar contas dessas propostas, tá bem? Então, tudo isso é muito bem avaliado, é muito bem mensurado, porque são estratégias que vão atingir a população de forma coletiva, tá? Individual, sim, o indivíduo, mas a pretensão é objetivar para atender em massa, atender a população da melhor maneira possível dentro do sistema público de saúde. Quando a gente fala de NOB, tá? Que é a norma operacional básica, o que é a NOB dentro do Sistema Único de Saúde? As normas operacionais do Sistema Único de Saúde, elas foram instituídas por meio de quê? De portarias ministeriais, de portarias dos ministérios. Elas existem não só na saúde, mas na questão social, na educação, tá? Em todos os setores elas existem, que são as normas operacionais básicas. Elas que definem, né? Elas definiram, tá? As competências de cada nível de governo e as condições necessárias para que o Estado e os municípios
municípios, eles participem no processo de implantação do SUS, tá? A norma operacional básica, ela rege a implantação do SUS, tá? O que a Lei 8.080 fala para a gente? Que o sistema, ele deve existir, ele tem que ser mantido, ele tem que ser garantido à população. O que a Lei 8.142/90 fala? Ela fala do financiamento do Sistema Único de Saúde. Tá? Ele tem que ser financiado e tem que atender às necessidades da população dentro dos princípios, tá bem? Então, essas normas operacionais básicas, elas existem na saúde, na educação, nas secretarias sociais, em vários setores, com o objetivo de quê? De instituírem por meio as competências em cada nível de governo e as condições que são necessárias para que o Estado e os municípios participem no processo de implantação do SUS. Quando a gente fala de implantar, a gente vai iniciar, tá? Implantar é iniciar. Quando a gente fala de implementar, é fazer melhorias no que já existe. Então, se eu chamo vocês, pessoal, nós vamos implantar um sistema, nós vamos começar um sistema. Aí eu falo para vocês, pessoal, é chegado o momento de nós fazermos implementações no sistema. Então, nós vamos melhorar aquilo que já existe. Implementar é melhorar o que já existe. E implantar é iniciar. Não existe ainda, nós vamos iniciar, ok? Quando a gente fala em complementar, já existe, a gente quer complementar, tá? Aplicar melhorias. E suplementar é dar suplementos. Existe, está implantado, está complementado e nós vamos suplementar, melhorar mais ainda, criar mais suplementos para essa melhoria. As normas operacional de assistência à saúde, que são as NOAs. O que a NOA fala? O que as NOAs, de um modo geral, elas falam? Elas falam o seguinte: a norma operacional da assistência à saúde, NOA-SUS, apresentou um conjunto de estratégias que visavam promover maior equidade. Não esqueçam de equidade, que é um princípio muito importante no Sistema Único de Saúde, que é dar a cada um aquilo que cada um precisa. É uma consulta, você vai ter. É um exame, você vai ter. É uma cirurgia, você vai ter. É uma reabilitação, um tratamento de reabilitação, você vai ter, tá? É dar a cada um aquilo que cada um precisa. Na alocação de recursos e no acesso da população às ações e serviços de saúde em todos os níveis de atenção. Então, atenção primária, secundária e terciária, ou a gente pode chamar atenção de baixa complexidade, de média complexidade e de alta complexidade. Então, a norma operacional da assistência à saúde, ela vem para o quê? Para efetivar, tá? Essas estratégias dentro do princípio da equidade, promover, alocar os recursos, tá? E no acesso da população a essas ações e serviços de saúde em todos os níveis de atenção, primário, secundário e terciário. O que é um plano diretor de regionalização? Qual é a função dele? A nossa cidade tem plano diretor? O nosso estado tem plano diretor? A esfera federal tem um plano diretor? Tem. As 3 esferas de governo têm plano diretor. É necessário e é obrigatório, tá? O plano diretor de regionalização é uma proposta que é feita para assegurar o acesso aos cidadãos, assegurar o acesso à comunidade, à população. Mas esse acesso é o quê? É assegurar o acesso às ações e os serviços, que inclui desde a promoção de saúde, a proteção da saúde e os agravos, tá? A assistência e o acompanhamento integral à saúde, com tratamento clínico e cirúrgico, incluindo a saúde bucal e suprimento de medicamentos básicos. Então, o plano diretor, ele visa
contemplar de forma integral essa saúde. Conceição, então a gente tem suprimentos de medicamentos básicos? Nós temos uma farmácia básica, tá? E quando você está dentro do hospital, todo medicamento que você vier a precisar, o SUS custeia para você, tá? Eu preciso, então, de um medicamento que ele é caríssimo, o SUS vai custear. Um exemplo disso, qual é? Pacientes com AMI, atrofia muscular espinhal. Existe uma medicação chamada de Espirasa, tá? O Espirasa, ele é um medicamento que hoje custa, em média, mais de R$300 mil. Nós temos crianças no Brasil com AMI, atrofia muscular espinhal, que é uma doença degenerativa, neurodegenerativa. Mas os portadores de AMI, eles têm acesso ao medicamento, à dose do medicamento, tá? É um medicamento caríssimo, é uma medicação importada, mas o SUS... Agora, claro, para isso, o que você tem que fazer? Você precisa provar que precisa da medicação. Então, você vai levar laudo médico, a documentação do paciente, tudo. E aí vai dar entrada, tá? Na Secretaria Municipal de Saúde, e o medicamento vem e a criança tem acesso ao Espirasa, tá? Uma medicação caríssima, mais de R$300 mil hoje. Na verdade, para a rede particular hoje, ela custa R$360 mil. A última pesquisa que eu fiz, ela custava R$360 mil. Para o serviço público, ela deve vir de uma forma mais barata, né? Mas é nessa linha, de mais de R$300 mil, tá bem? Então, o SUS custeia essa medicação. A medicação de pessoas que são transplantadas, tá? As pessoas que passam por transplantes, elas tomam medicação o resto da vida. O SUS também custeia essa medicação, tá? Você tem acesso à medicação, você pode buscar mensalmente a medicação. A medicação, ela vai garantir que aquele transplante que você fez, ele não venha a sofrer rejeição. O seu organismo não rejeite. Então, para isso, você faz uso da medicação o resto da vida. E o SUS garante essa medicação. Vamos adiante. Quando a gente fala de políticas públicas em saúde, é tudo que é usado, é um conjunto de ações que são realizadas pelo Estado e pelos seus agentes com a participação ou não da sociedade, visando o quê? Garantir os direitos sociais que são previstos em lei, tá? Pode também ser considerado, e também são conceituadas, como forma de prestação de serviços públicos necessários à efetivação de direitos sociais, tá? E fundamentais. Esses direitos, eles são sociais e são fundamentais e são garantidos na Constituição Federal. Então, políticas públicas são as estratégias, as ações que são usadas pelo Estado para garantir a saúde à população. Mas isso precisa de quê? Precisa de participação da sociedade, precisa ou não, pode ou não, tá? Mas está garantido através de quem? Através das leis que são previstas. Na verdade, ele tem um viés da Constituição Federal de 1988. Então, aqui nós estamos amparados pela Constituição. Nós temos direito a políticas públicas de saúde. O que a gente tem visto? Por exemplo, uma política pública social. Uma política pública social, eu vou dar um exemplo para vocês, porque vocês estão vivendo isso hoje com a pandemia. Aos trabalhadores informais, aqueles que não trabalham de carteira assinada, o governo, dentro da política pública social, ele vai liberar um subsídio de R$600, tá? De R$600 às famílias. Então, aquelas famílias que a mãe, ela acaba sendo a única pessoa que mantém a família, ou seja, ela é pai e mãe daquela família, esse subsídio é dobrado para ela.
Então, ela, em vez de receber 600, ela vai receber R$ 1.200. Isso é um subsídio, é uma política pública social, tá? E aos outros que trabalham de carteira assinada, aos formais, trabalhadores formais, a eles foi garantido o direito de permanecerem nos seus trabalhos. Então, não pode haver demissões nesse momento que nós estamos vivendo. Também uma política pública social, a não ser que você queira pedir demissão. Aí você faz uma carta a punho pedindo demissão, mas não pode existir a demissão por conta do empregador. Você está amparado nesse momento que nós estamos passando, tá, de pandemia. E na saúde, qual foi a política social que foi implementada dentro do aspecto saúde? Foi, então, antecipada, tá, a vacinação contra H1N1, para que se evitasse ali mais uma doença em ação. Então, antecipou-se, isso é uma política pública, porque ela segue normalmente um calendário. Quando você antecipa, isso é uma política pública, você garante um direito a essa pessoa, a esse usuário do sistema. E também está se garantindo como política pública o quê? As informações que são passadas para cada um de nós diariamente também são políticas públicas, tá? Que visem a informação, que a informação chegue à população. Existe um trabalho preventivo que está sendo feito, divulgando-se informação de que a gente tem que lavar as mãos, manter essas mãos higienizadas, a preferência é água e sabão. Quando você não tem, você usa o álcool em gel 70, tá? Então, isso são políticas públicas que estão sendo implementadas, tá bem? A própria procura, a busca pela vacina, a busca por medicamentos, a busca em garantir ao usuário que ele seja atendido nos hospitais, fabrica-se mais respiradores no momento, porque o Covid-19, ele abre um quadro de pneumonia, tá? Há um quadro de insuficiência respiratória aguda, que é uma pneumonia viral. Então, fabrica-se mais respiradores para quê? Para atender a necessidade de quem vier a precisar de um respirador. O fato de nós vivermos o isolamento hoje é uma política pública de saúde, tá bem? Pensou-se muito bem nisso antes de divulgar e antes de conscientizar a população sobre esse isolamento, porque quando nós estamos isolados, nós diminuímos, tá, essa demanda de vítimas. A gente sabe que tem pessoas que contraíram, né, o Covid-19, mas elas estão assintomáticas, não tem sintoma. Por que não tem sintoma? Por uma questão de imunidade, tá? O sistema imunológico dessas pessoas está elevado, estão bem hidratadas, bem alimentadas, então não tem sintomas, são chamados de assintomáticos. Mas essas pessoas devem permanecer em casa, porque na rua ele é um agente transmissor da doença, tá? Mesmo que ele não tenha sintoma, manifestações clínicas da doença, mas se ele estiver infestado e estiver na rua, ele está sendo um agente transmissor da doença. Então, tá aí a importância do isolamento social, tá bem? Que são políticas públicas que estão sendo implementadas nesse momento. São ações, estratégias que visem o quê? Visem, na verdade, ações preventivas da população. As políticas de saúde, elas são frequentemente estabelecidas por meio de leis e outras formas de normas, de normatização, que definem as regras, incentivos e que vão orientam a provisão de serviços e programas de saúde, bem como o acesso aos mesmos. Então, existe um plano. Cada final de ano, por exemplo, no ano de 2019, antes de findar o ano, pensou-se na saúde para o ano de 2020. Então, você criou um plano, tá? Um plano de estratégia, um plano de governo. E o governo tem que apresentar isso ao Ministério da Saúde, tá bem? Só que, como a gente está em situação emergencial, esse plano, essa norma que rege esse plano, é a mesma norma que rege as situações emergenciais. Então, a gente está cumprindo esse plano, mas está usando também de formas emergenciais para atender às demandas de saúde da população.
Então, a maioria das políticas de saúde, elas emergem, elas dão início a partir de um processo de construção, de suporte às ações de saúde que sustentam, tá, sobre evidências integradas e articuladas com as preferências da comunidade e as realidades políticas e os recursos disponíveis. Então, assim, elas funcionam de acordo com as nossas realidades. O que a gente precisa? A gente precisa hoje, por exemplo, de mais vacinas. Então, a gente vai ter vacinas. Nós precisamos hoje de quê? De abrigos para as pessoas que estão em alagamentos, tá? Que estão sofrendo em alagamentos. Então, a gente vai ter os abrigos. Então, ela funciona de acordo com a nossa realidade. Não existe política pública se não visar a realidade da população. O que essa população precisa? Qual é a intervenção? Quais são as ações? Quais são as estratégias? Vamos trabalhar em cima da realidade da população. E aí a gente consegue atender essa demanda, tá? Com a Constituição de 1988, que instituiu a Seguridade Social como um padrão de proteção social, a ser institucionalizado no país, e a saúde como direito de todos e dever do Estado. As políticas de saúde, elas vêm sendo amplamente debatidas, discutidas e definidas para possibilitar o reordenamento setorial e o cumprimento dos preceitos constitucionais. Então, saúde é um direito nosso e cada vez mais ela vem se organizando para atender, tá, essa Constituição de 1988. Cada vez mais ela vem sendo implementada, melhorada para atender a demanda da população. Então, qual é o papel do Estado nessas políticas públicas em saúde? A saúde pública brasileira, houve períodos em que o Estado, ele centralizava, estava tudo centralizado nele, né? Ele centralizava o poder, com controle das políticas e instituições, por exemplo. Era a atribuição do governo federal, o serviço sanitário dos portos, a fiscalização das atividades médicas, farmacêuticas e de laboratórios, incluindo o controle das vacinas e soros, a organização de estatísticas demográficas e sanitárias e a imposição da notificação compulsória de várias doenças, tifo, cólera, febre amarela, peste, varíola, difteria, febre tifoide, tuberculose e também a hanseníase. As políticas de saúde na Velha República, que foi mais ou menos de 1889 a 1930, aumentaram o poder do Estado para intervir no seu território. Então, com esse aumento de poder, o Estado achou por bem descentralizar. Hoje, nós vivemos de forma descentralizada. O Estado tem a sua parcela, tá, de responsabilidade com a saúde, o governo federal tem a sua e o municipal também tem a sua. Então, a saúde, ainda que a Constituição diga que ela é um direito de todos e dever do Estado, mas isso foi descentralizado para os municípios, estados e esfera federal. Então, a política pública em saúde, os poderes legislativo, executivo e judiciário, tá? A partir dessa Constituição Federal de 1988, no artigo 196, define a saúde como um direito de todos e dever do Estado e garante essa política, tá? Essa garantia de política social e econômica, elas têm a visão de quê? De reduzir os riscos de doença, tá? De agravos, os riscos de agravos, e possibilita o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Partindo dessa concepção, pessoal, o Estado, ele encontra-se juridicamente obrigado a exercer as ações e serviços de saúde, visando assegurar a saúde enquanto direito social de cidadania, bem-estar e justiça social. O que é uma medida provisória, tá? Por que se tomam medidas provisórias? Qual é o instrumento dessa medida provisória? O que é isso? A medida provisória ela é um próprio instrumento, tá? Ela tem força de lei,
é adotado pelo presidente da República em casos de relevância e urgência, cujo prazo de vigência é, em média, 60 dias. Pode ser prorrogável? Pode. Prorrogáveis mais uma vez por um igual período. Então, se é de 60 dias, pode ser prorrogado por mais 60 dias. Produz efeitos imediatos, mas depende de aprovação de quem? Do Congresso Nacional para transformação definitiva em lei. Então, isso é uma medida provisória. Nós estamos vivendo diante de várias medidas provisórias. O que é a judicialização da saúde? Refere-se à busca do judiciário como a última alternativa para a obtenção do medicamento ou tratamento que é negado pelo SUS, seja por falta de previsão na Relação Nacional de Medicamentos, ou seja por questões orçamentárias. O que é isso, pessoal? Quando a gente fala de judicialização em saúde, eu vou trazer um exemplo da prática para vocês. Um exemplo muito prático. O paciente, por exemplo, os hospitais, o Socorrão, vamos pegar o Socorrão como referência. Ele está com todos os seus leitos de UTI ocupados. Então, tem um paciente que precisa de um leito de UTI, mas não tem leito de UTI. O SUS negou aquele atendimento, né? O SUS disse o seguinte: não tem leito de UTI, mas o paciente tem leito de UTI. Aí o SUS pede para esperar, né? A sua gestão. Mas aí o paciente não pode esperar, porque isso envolve vida. Então, o que a família faz? Ela procura o judiciário e judicializa o caso. Eu vou judicializar o caso. Então, o judiciário, como existe uma Constituição Federal que diz que saúde é um direito de todos e dever do Estado, ela vai judicializar o Estado e o município aí encontrarem um leito de UTI para aquele paciente. Então, aí as duas esferas governamentais, elas entram em ação. Por exemplo, o Socorrão, ele pode dizer, eu não tenho leito, mas aí o Estado tem, o macro-regional tem, então o usuário vai ter o seu direito garantido, ele judicializou, tá? É a última alternativa que se tem para obtenção de um medicamento, de um leito, tá? Caso de pacientes com AME, se o paciente, AME e atrofia muscular espinhal, que eu citei ainda há pouco como exemplo, se o paciente precisa do medicamento, o SUS tem que custear esse medicamento. Ah, mas não tem, foi negado? Judicializa. Quando é judicializado, aí o Ministério Público, tá? O Judiciário, o Poder Judiciário, ele dá um prazo, às vezes 24, 48, 72 horas para resolver aquela situação. E aí as esferas estaduais e municipais, elas entram em ação para garantir o direito àquele cidadão. Ocorre devido à impossibilidade de o SUS, que é fundamental. Porém, a expansão da judicialização, ela tem preocupado gestores e juristas, pois sem critérios pode produzir um desequilíbrio do orçamento, tá? Prejudicando as políticas públicas. Mas a gente tem sempre que pensar que vai existir a judicialização. Então, o gestor, quando ele for criar o seu plano, tá? Para 2021, ele tem que pensar que ele tem que sempre aumentar leitos de hospitais, ampliar hospitais para garantir o acesso, tá? Então, é isso quando a gente fala de judicialização.